Olá, meus queridos jovens, olá, minhas queridas jovens, a paz do Senhor, que Deus seja com vocês em toda a sua vida, que vocês sejam tremendamente abençoados pelo Todo-Poderoso. Estamos iniciando mais uma EBD em casa, Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical em casa, e agora estaremos comentando a lição de número 5, lição de jovem, que tem por tema a falta que faz um líder. Meu querido jovem, você já pensou na família, na vida, na igreja sem uma liderança? Com o fracasso, com certeza, ou os danos, com certeza, seriam irreparáveis. Então, não dá para imaginar a família, a igreja, né? A sociedade, a nossa vida sem um líder. Né? O pai como líder, o pastor como líder, né? E a sociedade com a sua liderança para que siga o seu curso normal. Então, não dá para pensar em um grupo sem um líder. E é isso que nós vamos estudar hoje. Fica comigo, vem comigo, vamos aprender hoje sobre liderança, né? A falta que faz um líder. Você que pela primeira vez está assistindo o nosso canal, a EBD em Casa, eu te peço que se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe o vídeo para as pessoas que você conhece. Pegue também a sua caneta, a sua Bíblia, o seu bloco de anotação, a sua revista e vem comigo para nós aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus. O nosso texto principal está em Juízes, capítulo 21 e versículo 25. Naquele dia não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O resumo da lição: Deus levanta pessoas em diferentes tempos para conduzir o seu povo e a ausência de um líder pode trazer sérios prejuízos. Nossos objetivos são 3: mostrar como se deu o período dos juízes, conscientizar a respeito da falta de um líder, apresentar a solução necessária para que não falte líderes vocacionados e treinados por Deus, né? Ou pelo homem de Deus. O nosso comentarista é o pastor Elias Torralbo e ele divide a nossa lição em 3 tópicos. O texto bíblico está em Juízes 2, versículos 7 e 14. Não vamos ler para nós ganharmos tempo. São 3 tópicos que ele divide a nossa lição. Primeiro, o período do juízos, né? Segundo, a liderança dos juízes. Segundo, a falta de um líder, melhor dizendo. Terceiro e último tópico, a solução. Então, nós vamos estudar sobre, né, o período dos juízes, também vamos estudar sobre a falta de um líder e vamos encerrar mostrando a solução para esses problemas, ok? Então, a nossa introdução, o livro de Juízes oferece um registro importante de um longo período da história de Israel. Ele mostra uma época de altos e baixos do povo de Deus, um tempo marcado pelo declínio espiritual, moral e social. Um olhar mais atento sobre este livro nos permite dizer que um dos principais fatores para tal decadência foi a ausência de uma liderança constante à frente de Israel. Na lição deste domingo, estudaremos as consequências da falta de uma liderança permanente estabelecida por Deus. É o que nós vamos aprender. Então, avançando para o nosso primeiro tópico da nossa lição, fazendo aqui o nosso comentário, tá? O primeiro tópico, o período dos juízes. Tá? O livro de Juízes retrata, como nenhum outro livro da Bíblia, a seriedade desse tema da figura de um líder. Sem dúvida. O livro de Juízes começa com a morte de Josué até a ascensão de Saul como rei.
Está registrado também em Atos 13, versículos 19 e 20. O livro de Juízes mostra o perigo de um povo desprovido de um líder. Outra lição que o livro de Juízes nos traz é o quanto Deus é benevolente e longâmino, tá? Pois mesmo em tempos sombrios de apostasia, o Senhor sempre ouve e atende ao seu povo. Sem dúvida, Deus é bom. E é bom todo tempo Deus é bom. Deus levanta juízes em um tempo de grande aflição para Israel, quando ele estava sem liderança. Debaixo da autoridade e o poder de Deus, eles realizaram grandes feitos. Ao longo de aproximadamente 410 anos, a desobediência foi uma marca no tempo dos juízes, pois o livro de Juízes registra vários episódios nos quais Israel esteve mergulhado na idolatria. Os juízes foram levantados por Deus em uma época de frieza espiritual, confusão social e declínio moral. Então o povo fazia aquilo que eles achavam que era melhor, porque não tinha um líder. Mas quando o povo começou a cair na idolatria, fazer o que não era certo diante dos olhos de Deus, Deus permitia que as nações oprimiam eles, como uma correção. Eles clamavam ao Senhor, arrependiam, e Deus enviava juízes como Sansão, como Gedeão, para salvar o povo da mão das outras nações. E quando eles arrependiam, Deus salvava eles. Mas eles voltavam novamente, então por isso Deus levantou vários juízes, até chegar o tempo de Deus levantar o rei Saul para governar a nação. Depois Saul saiu da presença de Deus, então vem Davi segundo o coração de Deus. Sempre Deus tem um homem da sua parte para cuidar do seu povo. Avançando para o segundo tópico da nossa lição. 5. A falta de um líder. Todo povo sem liderança está fadado ao fracasso. Mateus 9:36. Israel foi um exemplo dessa verdade nos tempos dos juízes. Tá? Jesus, vendo uma multidão, se compadeceu dela, porque andavam como ovelhas que não têm pastor. Jesus, nesse texto, nos chama a atenção a respeito da importância de um líder. A falta de um líder, segundo o coração de Deus, é uma tragédia para o povo de Deus. Sem dúvida. Os registros dos acontecimentos narrados no livro de Juízes é fato, é verídico. Israel caiu na idolatria. Deus subjuga Israel a outros povos. Israel clama em meio ao sofrimento e Deus os livra por meio de juízes. Livro de Juízes, capítulo 3, versículo 7 ao 9. Mesmo assim, o povo de Israel cai novamente no pecado da idolatria e da devassidão. E como forma de punição pelos seus pecados, era oprimido e saqueado por diversos povos inimigos. E quando o povo clamava, Deus levantava homens, juízes, para salvar o povo. E isso foi por um tempo, um período de tempo. Mas Deus sempre é longânimo e misericordioso com o seu povo, embora o seu povo muitas vezes obedece. Avançando para o terceiro e último tópico, a solução. A transição é inevitável e, de fato, precisa acontecer segundo a orientação de Deus. Então, nós temos que ver que tem que ter transição. Eu, como obreiro, tenho que preparar discípulos para assumir o meu lugar futuramente, para que a obra de Deus continue. Eu não posso ser egoísta e pensar que eu sou permanente no meu cargo. Então, foi o que aconteceu com Josué. Ele não preparou líderes, e quando ele morre, depois que morreu os anciões,
o povo não tinha quem orientasse e falasse da palavra de Deus. E eles foram desviando, foram caindo na idolatria e esquecendo de Deus. Mas Deus nunca esqueceu o seu povo. Assim como Moisés, o líder precisa preparar novos líderes para o substituir e apresentar ao Senhor aquele que será escolhido para sucedê-lo, para a continuidade da obra do Senhor. Números 2, versículos 7 ao 15, foi o que Moisés fez. Ele clamou ao Senhor, sabia que ele ia morrer, e Deus admira o amor que Moisés tinha ao povo. E Moisés não queria ver o povo desgarrado como ovelha que não tem pastor. Então ele pede a Deus um líder para substituir. E Deus falou, o rapaz, Josué, esse que te serve, será o seu sucessor, porque ele estava preparado para essa demanda. O líder que prepara o sucessor demonstra reconhecer as próprias limitações, a dependência de Deus e o amor à sua obra. Os homens de Deus tiveram o cuidado de atentar para a transição. Os homens de Deus tiveram o cuidado de atentar para a transição de suas lideranças, dentre as quais se destacam a ousadia de Elias quando escolheu a Eliseu como seu sucessor. 1 Reis 19 e 19. É preciso preparar também crianças, jovens e adolescentes para futuramente eles venham servir ao Senhor, exercendo uma liderança que glorifique o nome de Deus. É preciso preparar. A base está na criança, nos adolescentes e nos jovens. Toda liderança precisa estar consciente da responsabilidade de deixar uma herança frutífera para as próximas gerações, até que Cristo venha. Glória a Deus. Vamos fazer agora um resumo da nossa lição de jovens, a lição de número 5, para nós, então, dar aqui o término a essa maravilhosa lição. Temos aqui, então, a nossa conclusão. Aprendemos, nesta lição, a respeito da importância e o valor do líder, segundo o coração de Deus. E também as consequências da falta de uma liderança. É necessário preparar os adolescentes e os jovens para que futuramente venham servir ao Senhor, exercendo a liderança que glorifique o seu nome. Meus queridos, chegamos mais ao final de uma lição de jovens. Que Deus abençoe sua vida, jovem, que você esteja disposto a pegar os exemplos dos homens de Deus e se preparar para futuramente estar no lugar deles, pregando a palavra de Deus, fazendo o que nós estamos fazendo, pregando através das redes sociais, da internet, para alcançar almas nas casas, nas ruas, nos cultos evangelísticos e na igreja, porque é assim que a obra de Deus se completa e o reino de Deus aumenta na terra. Um beijão no seu coração, estaremos orando pela sua família, e que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo. Bye, bye. A paz do Senhor.